A minha razão para viver nos últimos 4 anos foi usar todos os conhecimentos que obtive, que aprendi ao longo dos meus 64 anos, para entender que a nossa instituição precisa dar uma contribuição para além de de uma mera persecução penal quando os danos já foram consumados. O procurador Augusto Aras assumiu a sua responsabilidade num momento muito difícil da vida nacional. Uma confluência de fatores de tensionamento da vida do país. Em primeiro lugar, depois de uma eleição que dividiu o país, entre duas candidaturas que dividiram, duas correntes que dividiram o país. Logo em seguida, ou logo depois, ele assume essa responsabilidade. Se segue a essa situação política de tensão e de divisão, uma pandemia que não estava na previsão nem do mundo e nem do Brasil. Para nós foi uma mudança muito brusca e muito grande, né, num momento tão grave, porque nós estamos assim, quais são os nossos instrumentos de trabalho, né, nas questões cíveis especialmente? Você tem um inquérito civil, em que você instaura um procedimento e vai investigar aquela situação, e em decorrência do inquérito civil, o ajuizamento de uma ação civil pública. Naquele momento, esses instrumentos não eram suficientes para o que nós estávamos enfrentando. Então, o instrumento que nós confiamos foi o diálogo e a integração. Quando o mundo enfrenta situações dessa natureza, que são tragédias, é preciso que haja uma centralidade na recepção das demandas e na percepção dos problemas. Ou seja, não se resolve problemas, seja da pandemia, seja de qualquer outro problema social grave, mantendo a descentralização. Por quê? Porque para que o Estado funcione dessa forma, o sistema de justiça e o Ministério Público no particular não têm condições de pessoal, membros, servidores, para receber milhares e milhares de demandas. É preciso que haja uma centralização das demandas para que as soluções possam ser providenciadas. O gabinete foi pensado com esses pressupostos e foi concebido a sua estrutura pensando-se de como é a estrutura legal do SUS. É uma comissão tripartite. Essa comissão é uma comissão que ela é uma comissão que tem representações paritárias do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASENS. Chamamos os representantes desses gestores tripartite, do Ministério da Saúde, do CONAS e do CONASENS. E além de outros órgãos, como a Anvisa, órgãos que nós sabíamos que seriam importantes para o diálogo e o encaminhamento das questões que nós já começavam gravemente aqui no país, e nós sabíamos que, pela experiência e pela vivência dos outros países, o que nós poderíamos vivenciar também. É bobagem imaginar que existe uma solução
clara e simples, que a gente consiga puxar um fio e alguém vai descobrir uma solução mágica ou alguém vai dar uma ordem que vai resolver tudo. O mais frequente é que esses problemas dependam de muitas pessoas, de muitas instituições, de uma série de iniciativas, de mobilizações variadas que vão desde questões de dinheiro, de recursos, até logísticas de compra, de entrega, de aplicação. E o que é que realçou no comportamento do Procurador-Geral da República? Em primeiro lugar, o equilíbrio necessário nesses momentos. O equilíbrio não é a ausência de firmeza, nem a omissão e nem a renúncia às decisões difíceis. É tomá-las com equilíbrio, porque ao tomá-las com equilíbrio, se transmite muitas vezes a dureza necessária nas decisões, mas, ao mesmo tempo, a tranquilidade de que elas foram tomadas sem pressupostos de prejudicar ou beneficiar qualquer interessado. Pedir apenas ordens judiciais que digam que algo tem que acontecer não garante que essas coisas de fato acontecerão e que o cidadão será beneficiado por elas. Vamos registrar um fato aqui que se tornou antológico. Logo nos primeiros meses da pandemia, um prefeito de uma capital do Brasil procurou o CNJ e o CNMP se queixando que tinha 5.000 notificações, decisões judiciais, recomendações, ofícios, ordens, para adotar medidas que entre si contraditórias, fazer ou deixar de fazer alguma coisa no plano da pandemia. E o prefeito procurou saber dessas instituições a quem ele devia obedecer, a quem manda fazer ou quem não manda fazer, porque ou ele cuidava da pandemia ou ele cuidava de responder a recomendações do Ministério Público ou a decisões judiciais do Poder Judiciário, enfim. Eu penso que atualmente o diálogo é a cereja do bolo nas relações institucionais. Então, eu acho que nesse sentido a gestão do Dr. Aras foi muito feliz, né? Eu me lembro, muito importante foi aquele grupo que ele criou para tratar da Covid e dessa transformação que nós tivemos que fazer num curto espaço de tempo do mundo presencial para o mundo digital. Eu me lembro dele no Conselho Nacional de Justiça atuando também nesse momento de dificuldade que nós tivemos e sempre ouvindo muito para construir as soluções. Naquele momento da pandemia, houve um recuo da atividade econômica sensível e as pessoas perderam condições de renda. E era necessário que fossem compensadas e recebessem algum benefício. Só que chegar a esse benefício, fazer chegar esse benefício até a ponta, que quem realmente precisava, era muito difícil. Nós atuamos com a Caixa, tanto no espectro de ampliar a informação às pessoas, quem tem direito, às condições, quais os documentos que deveriam levar, tanto no outro espectro, que é dar dignidade a quem está na fila, é não ficar exposto ao sol, não ficar exposto à chuva, ou seja, dar às pessoas dignidade no momento de tanta dor, de tanto desespero. Ao assumir o cargo de Procurador-Geral, desenvolvemos um conjunto de medidas internas e externas que propiciaram essa arte do encontro institucional, o que gerou uma interlocução permanente com órgãos de todos os governos federal, distrital, estaduais, municipais, com o Parlamento brasileiro, com a Suprema Corte, com os tribunais superiores. Desde a primeira hora, quando nós nos vimos naquela situação e foi criado o gabinete, eu disse: mas, doutor Aras, a gente precisa começar o diálogo com o ministro da Saúde, né? Começar por aí o diálogo. E ele disse: amanhã o ministro da Saúde estará aqui. Então, essa capacidade dele de diálogo com a administração pública como um todo, e nós tivemos aqui dias de estarmos sentados
nós do gabinete, ele, procurador-geral, ministro da Saúde, ministro da Integração Nacional, ministro do Ministério da Cidadania, todos órgãos muito importantes para o encaminhamento daquelas questões. Porque, a partir dali, os ministros do Estado saíam daqui para mobilizar suas equipes. A gente tem um período de enfrentamento muito grande, de grandes dificuldades sociais, de escassez de recursos públicos. Então, as soluções elas precisam ser sempre construídas, né, e sempre analisando a visão de cada instituição e os limites de cada instituição. Das funções que me deu para exercê-las no Brasil, eu tive a oportunidade de não só beneficiar, como compreender cada vez mais a missão que cabe a essa grande instituição. Basta dizer que a atual configuração do Ministério Público foi feita durante o meu governo. Devemos lembrar o quanto devemos a isso ao ministro que há pouco faleceu, Pertence, que comandou, vamos dizer, a grande reforma que foi feita. Durante todos esses anos, nós trabalhamos em conjunto com os outros órgãos, tanto polícia como CGU, todo mundo, foi um trabalho sempre conjunto com os outros ministérios, com o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, Ministério Público do DF e todos os ministérios públicos estaduais. Acho que houve uma integração muito grande. Eu, pelo menos, consegui trabalhar com muitas pessoas do Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Nordeste bastante. Por exemplo, na pandemia, trabalhei muito com as pessoas, com os colegas do Norte, muito. Principalmente Amazonas e Pará, nós trabalhamos muito. O doutor Aras também deu essa independência para as câmaras e nós trabalhamos, eu sou coordenadora também de uma câmara, trabalhamos muito com os colegas do Brasil inteiro. O crime organizado tem braços em vários estados do Brasil e até fora do Brasil. Então, esse sistema de GAECOS do Ministério Público Federal pode trabalhar conjuntamente com os GAECOS que já existem nos Ministérios Públicos Estaduais. Então, essa troca de informações, essa capilaridade de combate a esse crime organizado é muito importante, porque não adianta se pensar que combate crime organizado somente como instituição. Nós temos que agir interinstitucionalmente para podermos chegar a um objetivo comum e para termos sucesso exatamente nesse combate. O primeiro compromisso, e foi o fundamental e o principal, é que nós tivéssemos um cuidado muito especial em todos os processos, tanto com os réus, quanto com os advogados, quanto e principalmente com toda a sociedade. Nós tínhamos que priorizar o devido processo legal, com todas as suas situações. Antes de qualquer ação penal, antes de qualquer tipo de situação, tínhamos que ver se realmente o fato aconteceu. Nós tínhamos que simplesmente fazer uma averiguação muito profunda para que não houvesse nenhum tipo de injustiça. As ações penais, todas exitosas, nem todas ainda têm resultado, porque é um andamento longo, tem um contraditório, onde as pessoas podem se defender, e é isso que nós queremos. É acusação, defesa, e é o que manda a lei e é o que nós queremos. Temos termos de cooperação com o Ministério da Agricultura, com o Ministério das Minas e Energia, com a Receita Federal, com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, com o Ministério da Justiça. Enfim, nós temos dezenas e dezenas de termos de cooperação. O que é que isso significa para o Ministério Público e para a sociedade? Significa dizer que a interlocução se torna mais próxima para a troca de informações, para a cooperação recíproca e o desenvolvimento das atividades. Eu sou de uma época, quando entrei na instituição, que tu saía de uma procuradoria e ia para outra, parecia que tu estava mudando de órgão público.
Parecia que estava entrando em outra coisa, porque o jeito de trabalhar, as rotinas eram tão diferentes que causava perplexidade. Então a gente tem se esforçado nessa linha de padronizar o uso dos sistemas, as rotinas de trabalho, para que a pessoa saindo de uma unidade e indo para outra, ela sinta que está na mesma instituição e que o trabalho tenha continuidade, né? E mais do que isso, né? Para que aquela pessoa que está lotada lá num lugar longínquo, distante, muitas vezes longe da família, ela se sinta parte da instituição e que tenha o apoio necessário. Um procurador que trabalha, por exemplo, em Tabatinga, no Amazonas, tem que sentir o mesmo apoio institucional, a mesma estrutura que alguém que trabalha em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador, por exemplo. Mas nós nunca tínhamos nos deparado com uma necessidade tão gritante de colocar em atuação, de colocar concretamente o princípio da unidade. Como é que funciona o princípio da unidade? Como é que a gente compatibiliza com o princípio da independência funcional? Essa foi uma outra questão que nós tivemos que procurar lidar com bastante cautela. Por quê? Quando você pensa em unidade, você não pode pensar em pensamento único. Quando a gente fala numa uniformidade de ação para o Ministério Público, ninguém está pensando aqui em tolher a independência dos agentes, em tolher a independência dos membros do Ministério Público, tá certo? Agora, a gente precisa convir também que não dá para o procurador acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou investigar fulano, amanhã eu vou investigar Beltrano, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quer dizer, cada um tem a sua pauta e a coisa se transforma, né, numa orquestra muito mal regida, se é que é regida de alguma forma, não é? E que só vai produzir barulho e não música. Democracia, felizmente, não é um regime que se ganha no grito. O regime que se ganha no grito chama-se tirania. É evitar que o Ministério Público tenha ações conflitantes, preservação do princípio da unidade institucional do Ministério Público e, principalmente, a partir dessa atuação coordenada, articulada, alcançar melhores resultados para a sociedade. E quando se decide com equilíbrio e com justiça, nem sempre se agrada e nem sempre se dá aquilo que as pessoas esperam. As pessoas, muitas vezes, gostam de ouvir aquilo que lhes agrada. E muitas vezes você tem que dizer aquilo que é necessário ou que elas precisam ouvir. A nossa visão da unidade do Ministério Público como uma instituição nacional, apenas com atribuições distintas, os estados, no caso da União, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral, nos dá a compreensão de que, sendo uma instituição que tem tantas atribuições constitucionais e competências, é preciso que essa instituição se torne uma instituição efetivamente útil e necessária para a nação. Nós temos, no momento, um ambiente de muita cooperação entre os 4 ramos que integram o Ministério Público da União. É uma diretriz do Procurador-Geral Augusto Aras, e isso foi sendo implantado de uma maneira, eu diria até que uma maneira natural, né? E os resultados têm sido muito bons. A minha apreciação é que a atuação do Ministério Público nos últimos anos, no período mais recente, procurou restabelecer a sua responsabilidade estritamente constitucional. Porque, às vezes, de fato, havia, né, na atuação do Ministério Público decorrências políticas que eu acho que, recentemente, o Ministério Público procurou se distanciar e mais proteger a sua missão, a sua função, o seu papel institucional e constitucional, porque isso é o que transmite segurança jurídica. O Ministério Público Federal está passando por um processo de reestruturação, tanto na área fim quanto na área meio. Na área fim,
A reestruturação passa primeiro por corrigir desequilíbrios regionais que hoje existem. Nós temos proporcionalmente um número muito maior de procuradores, de procuradorias nas regiões sul e sudeste do país, enquanto a Amazônia, a região de fronteira, o interior do Nordeste, tem menos força de trabalho. O procurador-geral Augusto Aras identificou uma certa distorção na distribuição da força do trabalho. Assim, se você cortar o país ao meio, né, eu diria que de Minas para baixo fica com 2/3 da força de trabalho. E o norte e nordeste do país, que são regiões que têm uma demanda reprimida pela nossa atuação muito grande, ficava com apenas 1/3 da força de trabalho. É claro que não se consegue corrigir essa distorção em 2 ou em 4 anos, mas a gente pode sim ir paulatinamente diminuindo, né, essa diferença. A gente vive uma realidade fiscal orçamentária que a gente não pode mais, como fazia no passado, ter concurso todo ano para repor servidores que se aposentam, que saem por algum outro motivo. Então, o desafio é a gente fazer mais com menos e, para isso, tem que aproveitar melhor a força de trabalho. Eu tenho trabalhado na corregedoria hoje com esse pensamento nessas questões que afetam a população diretamente de uma forma muito, muito drástica, que a atuação do Ministério Público deve ser, primeiramente e inicialmente, uma atuação do diálogo, da busca da resolutividade administrativamente. Essa questão da realização dos termos de ajustamento de conduta, né? Essa conversa que não se afasta da legalidade, que está dentro da legalidade, mas que transforma os atores que estão no momento de embate em atores que podem resolver o problema sem a interferência pesada do Estado, né? Porque sempre quando se recorre ao juiz, ao promotor, para decidir aquela questão, é uma interferência que acaba gerando um desconforto para uma das partes ou às vezes para as duas quando sai um acordo. Quando você coloca isso de uma forma bastante tranquila no colo dos envolvidos, como ele fazia, eu acho que isso facilita a solução e a conformação da solução. A questão da infraestrutura, as ferrovias. Nós conseguimos, com o termo de cooperação celebrado com o Ministério da Infraestrutura, inserir o Ministério Público Federal por 30 anos em todos os trabalhos da infraestrutura. Com isso, nós temos os grupos de trabalho especializados que, primeiro, avaliam os processos licitatórios, avaliam os contratos e acompanham a execução desses contratos de obras e serviços públicos, a reduzir as interrupções, as paralisações, e com isso nós evitamos os grandes prejuízos para a nação, tendo em vista que nós temos o equivalente a quase 30 mil obras paradas em todas as esferas administrativas. São mais de 800 bilhões de reais perdidos em obras paralisadas. Mas a minha visão é que no Ministério Público como um todo, trabalhar construindo consensos nos últimos anos foi mais produtivo do que trabalhar com imposição e com exigência. Os melhores resultados que a gente tem para apresentar da última década são resultados relacionados a acordos, não são resultados relacionados a ordens. Eu acho, então, que esse caminho, que essa busca do acordo em substituição ao litígio sem fim, é sempre uma solução do ponto de vista da justiça e do ponto de vista social mais efetiva e preferível ao litígio sem fim, sem limite.
A questão indígena é uma com a qual nós lidamos há anos, décadas. E nós vemos que as medidas judiciais todas que já foram tomadas nunca foram capazes de solucionar a questão. Então, é preciso que a gente busque outros caminhos. Nós tivemos agora, depois, a sorte de ter o doutor Augusto Aras, que é um homem que tem uma grande experiência, uma grande competência, uma grande cultura e que está fazendo e fez uma grande administração à frente do Ministério Público, de tal modo que é reconhecido hoje por todos os setores da sociedade, da justiça, como um grande ocupante do lugar de Procurador da República. Ele marcará, sem dúvida, um momento importante da história do Ministério Público. Olha, eu diria que no decorrer desses quase 4 anos, nós buscamos um MPF mais eficiente, um MPF que desse uma destinação justa aos recursos que o contribuinte, com os quais o contribuinte financia o nosso trabalho. E isso eu tenho plena certeza que estamos atingindo. E foi muito produtivo. Acho que o saldo, pelos bilhões que nós arrecadamos em acordos de colaboração, e sempre espontâneos, tanto as ANPPs quanto os acordos de colaboração que nós fizemos. Então, eu posso dizer que foi um período muito construtivo. E eu estou aqui nesse período, eu posso dizer que trabalhei com o Dr. Aras de uma forma muito saudável e estou concluindo esses 4 anos, posso dizer que de uma maneira satisfeita, se não feliz. Eu tenho certeza que a concretização da nossa gestão no plano interno, institucional, administrativo, é apenas o recomeço de um Ministério Público criado em 88, regulamentado em 1993 e que, sob a nossa gestão, ele é reorganizado, reestruturado e renova os seus valores que são permanentes na sua unidade, na sua indivisibilidade por ramos, na sua independência funcional, que não transforma um membro do Ministério Público no novo Ministério Público, mas faz com que esse membro do Ministério Público, na sua independência, compreenda que ela cessa quando a unidade se impõe. É esse o nosso pensamento de compor o Estado em prol da sociedade, fazendo a opção pelo servir ao público.